Olá, meus irmãos e minhas irmãs de caminhada, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Luz e Lei Divina Celuz. Eu sou o Padrinho Sérgio, da Casa Espírita Celuz de Umbanda. Estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos do Papo Reto, neste caso sobre o tema Sacrifício Animal para Fins Religiosos. E no título nós colocamos de novo esse tema, exatamente porque tem sido uma máxima, né? Esse assunto está pedindo para ser revisto, está pedindo que a gente faça novas ponderações, novas reflexões, e como nós falamos nos vídeos anteriores, principalmente no primeiro vídeo dessa série sobre sacrifício animal para fins religiosos, do Papo Reto, que realmente a gente precisa ponderar e conversar um pouquinho mais para ver se a gente consegue chegar a um ponto de pacificar essa questão de uma vez por todas. Obviamente que a gente sabe que o caminho ainda vai perdurar por um bom tempo, mas a gente precisa sim trazer os nossos argumentos aqui à tona pelo nosso canal. O canal existe para isso, para que a gente possa criar esse vínculo, né, ou esse meio de comunicação entre as diferentes pessoas aí que frequentam a Umbanda e também outras religiões, se servir. Lembrando também, quando a gente fala de servir, é aquela grande história. Se serve, pegue e utilize no seu dia a dia. Se não serve, então jogue fora. Mas é importante que, como pessoas que buscam uma religiosidade, que buscam espiritualidade para fins de tomada de consciência, para fins de evolução e de compreensão do mundo e das leis espirituais, a gente não pode se furtar, a gente não pode negligenciar o nosso dever, a nossa obrigação de buscar sim o conhecimento, refletir sobre eles com o máximo de respeito possível, lembrando que para tudo tem limite, porque às vezes a gente precisa sim descer do muro, se posicionar, e é isso que a gente faz aqui no nosso canal Luz Lei Divina sempre que for necessário. Então vamos lá fazer aqui um breve resumo do que a gente tocou dos assuntos principais do vídeo anterior. Esse já é o nosso terceiro vídeo, né? E provavelmente a gente vai ter que fazer mais alguns vídeos aí à frente, porque o assunto é polêmico, o assunto é complexo, o assunto é muito profundo e requer também ponderações profundas, argumentos profundos e reflexões profundas. Mas vamos lá. No vídeo anterior, nós falamos da questão de que ninguém tem e nem pode ter posse sobre a vida de um animal. Na verdade, a gente não tem posse nem sobre a nossa própria vida, muito menos da vida de um outro ser que não diz respeito à nossa existência de forma direta. E de que tanto quem sacrifica e se acha no direito, então quem protege, exatamente por não se sentir dono da vida do animal, porque quem protege é porque não se sente dono da vida do animal, mas se vê como um cuidador, é que essa pessoa também pode buscar proteger os animais, mesmo porque se consideram protetores, como o próprio nome diz. A fé e as religiões, foi outro assunto que a gente tocou também, não podem nem devem legislar sobre nada que não diga respeito intrinsecamente e somente a ela e aos seus frequentadores. Ou seja, porque aí sim ninguém poderá se meter. Agora, tocou na sociedade, na vida dos outros seres, se a sua fé, a sua religião toca na sua vida comunitária, na sociedade ou na vida de outros seres, aí sim você já está extrapolando o campo da sua fé íntima ou do seu fórum íntimo. E então outras pessoas também não só vão se sentir no direito, como nós estamos fazendo, como essas pessoas vão estar no direito, sim, de defender o que eles veem como correto, não só pela fé, porque na verdade a gente neste caso aqui está buscando inclusive a legislação, a própria evolução das leis humanas e o máximo, que é o máximo da nossa busca, a lei espiritual, que diz que Olodumare dá e apenas Olodumare tira, e que ele é o único dono da vida de todos os seres, não podendo ninguém usar o seu nome para fazer o que quer que seja, que só ele tem o poder de fazer, que é dar a vida e tirar a vida. Enfim, aí nós entramos também em dois recortes. O primeiro, a gente falou a questão de que muitas pessoas que são a favor do sacrifício animal para fins religiosos, eles utilizam um inciso da Constituição Federal, que fala da liberdade de consciência e da liberdade de religiosidade ali, para fazer valer algo da sua fé particular. Mas essas mesmas pessoas, elas ignoram outros incisos da mesma Constituição Federal, que fala, né, que toda a sociedade, todas as pessoas têm que cuidar, enfim, da natureza, e ali na natureza se inclui os animais, enfim, tudo mais. E que inclusive também todas as leis de proteção animal também são taxativamente ignoradas pelas pessoas que fazem esse sacrifício animal. E nós não estamos falando que o sacrifício animal ele já é ilegal. Isso não é assim, a gente sabe que tem decisões aí que fala que a gente
que na verdade se baseia mais não na questão do direito à vida do animal, mas na questão do direito dos seres humanos de utilizar dessa vida animal para interesses religiosos. E é isso exatamente que a gente está questionando, e é isso exatamente que a gente vem aqui trazer alguns pensamentos e reflexões. Porque a gente não pode continuar vivendo como os nossos antepassados viviam, inclusive. Aí nós falamos essa questão de que, inclusive, também a própria questão em si de tirar a vida de um animal por interesse humano, seja ele qual for, seja para comer, seja para fins religiosos, já é um ato de crueldade em si. E nós temos várias leis que protegem as crueldades contra os animais. E essas leis estão sendo ignoradas, negligenciadas e rechaçadas. Haja visto, a gente fala que cortar a orelha de um cachorro, por exemplo, ou a cauda de um cachorro, abandonar um animal, isso é um ato de crueldade e é crime. Mas tirar a vida do animal, por questão de fé, não é um crime. É totalmente paradoxal, é totalmente incoerente e a gente precisa sim viver com coerência, principalmente nós que somos religiosos e espiritualizados. Mas aí, dando sequência, nós fizemos um segundo recorte. Aí falamos das pessoas religiosas que sacrificam animais e que dizem que quem come é hipócrita. Então, ora, se a gente mata o animal, se a gente sacrifica o animal para fins religiosos e você come animal, então você não pode falar nada a respeito disso. E aí a gente tocou na questão do nosso papel como religiosos. Nós concordamos que a matança para alimentação ela também deve ser combatida em todos os meios. Mas tem toda aquela questão de condicionamento, de pessoas que não têm vínculo com religiosidade ou espiritualidade, então não buscam se melhorar, não buscam proteger o meio ambiente, enfim, elas não têm compromisso nenhum a não ser viver por prazer, enfim, de forma apenas a ter prazer e cada vez mais prazer e satisfazer todos os prazeres possíveis, sejam de paladar ou sejam quaisquer outros prazeres da vida. E nós religiosos não, nós temos uma pegada diferente, nós deveríamos ter, né? Nós temos um papel diferente na sociedade, principalmente dentro da nossa própria religião. Mas aí, nessa questão de se você come animal, então você não pode falar da questão do sacrifício animal que eu faço para fins religiosos, que a questão é exatamente espiritual. E aí a gente questiona, obviamente, respeitosamente, que é muito interessante a gente perceber que uma fé só possa ser vivenciada se ela passar pelo sacrifício animal. Que isso não faz sentido, né? Então não são apresentados argumentos sólidos, senão o de respeite a minha fé. Se você come carne, você não pode falar dessa questão de que eu faço o sacrifício animal, porque também nós nos alimentamos dessa carne depois. E essa não é a questão, novamente, este é um canal espírita, espiritualista, religioso, enfim, que a gente busca a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade, e nós estamos falando principalmente para os religiosos, e nós já deixamos isso bem claro no nosso primeiro vídeo, né? Que para quem não quer repensar a forma como vive, a forma de enxergar o mundo, a forma de enxergar a natureza, a forma de se relacionar com as divindades, quem já está com a verdade absoluta nas mãos, se acha dono dessa verdade, inclusive se acha dono da vida dos animais, então esse vídeo não é para essas pessoas. É realmente para quem quer compreender melhor o porquê do não utilizar o sacrifício animal para fins religiosos. E enfim, e aí a gente fez uma comparação também, porque se você utiliza a sua fé para proteger, para defender o sacrifício animal, tem outras pessoas que vão utilizar suas próprias fés também para proteger e cuidar dos animais, que inclusive está mais de acordo com a própria evolução humana, com a própria consciência humana, com o próprio sentido espiritual, né, de que a gente busca esse respeito por todas as formas de vida, sem interferir, sem ingerir e deixar que Olodumaré ou Olorum cuide do que nós não temos poder de saber o que é bom, o que é melhor, ou que inclusive pode causar algum prejuízo em nível de alma. E nós vamos falar nesses nossos vídeos também essa questão da alma dos animais. E aí a gente deixou uma frase que sintetiza de forma muito profunda tudo que a gente vem conversando até o momento, porque a gente ainda tem muita coisa aqui para falar e argumentar. Mas essa frase ela diz o seguinte, que dois errados não fazem um certo. Ou seja, matar para se alimentar ou matar para fins religiosos não faz do ato de matar um animal algo correto. E assim, vamos dar continuidade então aos assuntos desse vídeo de hoje. Então vamos lá, dando continuidade, vamos pegar agora o terceiro recorte que a gente fez dentro desse assunto aí, quem é a favor do sacrifício animal e quem não é a favor do sacrifício animal. Então são aquelas pessoas assim que dizem que se a gente não pode tirar a vida para fins de alimento, porque eles utilizam, né, sacrificam
sacrificam o animal para fins religiosos, mas depois a comunidade se alimenta. Então fazem essa comparação. E aí eles falam assim pra gente, então, se vocês dizem que nós não podemos tirar a vida para poder nos alimentar, então a gente tem que passar fome, a gente tem que morrer de fome, porque também assim a gente não pode mais matar as plantas. Porque se a gente matar uma planta para comer, nós também estamos tirando a vida da planta. Aí eu digo, olha, vocês estão pegando pesado com essa questão. Na verdade, nós nem deveríamos entrar nessa questão até bastante imatura, porque comparar a questão de uma planta com um animal seria o mesmo que comparar a vida de um ser humano com a vida de um animal. E nós sabemos que tem diferença. Tem gente também que fala o seguinte, não, vida é vida, toda vida é vida e a vida deve ser preservada. Sim, toda vida deve ser preservada, mas nem todas as vidas têm o mesmo valor, nem aos olhos de Olodumaré, e vocês vão entender o que eu estou falando, me dê um tempinho que eu vou explicar, e também nem a vida de nós mesmos, nesse momento de evolução que a gente já se encontra, que a gente tem condição sim, que vai haver horas que entre a vida de um animal e de um ser humano, a vida do ser humano deve ser preservada. Ou alguém tem dúvida disso, ou alguém questiona isso. Então tem valores diferentes sim. E a gente admitir esses valores dentro do que a gente tem condição de compreender, não vai fazer disso uma questão errada. Isso vai fazer, inclusive, processo da nossa própria evolução, até nós entendermos que sim, toda a vida tem o mesmo valor e ter condições de não precisar escolher entre uma vida ou outra. Mas neste planeta que nós nos encontramos, onde o mal ainda perdura, a gente em alguns momentos tem que fazer essa escolha sim, e essa escolha diz que a vida humana, e eu acho que nenhum de vocês vai contestar isso, ela deve ser preservada no lugar de uma vida animal, se for estritamente necessário para manter a vida humana. Então, outra coisa também que a gente pode falar nessa questão, dessa comparação que, para a nosso ver, ela é muito imatura, é a própria questão da senciência. E nós vamos falar um pouquinho mais abaixo, né? A senciência. A planta não tem sistema nervoso, o animal já tem sistema nervoso e o ser humano também tem um sistema nervoso muito mais complexo, inclusive todo um corpo emocional muito mais complexo do que o animal que só começa a despertar esse corpo emocional. Então, assim, as próprias leis kármicas, elas olham, isso é uma forma figurativa da gente estar se referindo aqui, mas as próprias leis kármicas, elas olham de forma diferente para os seres humanos e os seres animais. Exatamente porque os animais não têm discernimento, não têm raciocínio, não têm razão e não podem fazer as escolhas diante da vida. Já nós, ou seja, nós sofremos os pesos das leis kármicas exatamente porque nós temos discernimento. E aí nós chamamos a atenção novamente para cada um de vocês para esse discernimento, que não dá para a gente comparar a vida de uma planta com a vida de um animal, com a vida de um ser humano. E outra coisa, basta a gente olhar uma imagem que isso vai deixar bem claro para a gente. Você cortar um tomate, você cortar uma cenoura, você cortar um pé de alface, você cortar uma semente ou colher uma semente, é a mesma coisa de você cortar, por exemplo, o pescoço de um bode, o pescoço de uma ave, de uma galinha ou de um galo? É a mesma coisa? Não, né? Então não dá para a gente fazer esse tipo de comparação imatura quando a gente não tem um argumento melhor para defender o que a gente acredita, chamando a atenção no sentido de trazermos argumentos mais sólidos e mais maduros e inclusive ponderáveis, né, que façam um mínimo de sentido para as nossas comparações e reflexões. Então, de fato, temos plena convicção que a gente não pode mais continuar negando, né, todos os fatos, todo o conhecimento que a gente já adquiriu, a gente não pode continuar negando a própria existência das leis kármicas, ou alguém duvida disso? A gente não pode continuar negando que cada vida tem o seu ciclo de evolução e a gente não tem direito de derrogar, de negligenciar ou de fazer qualquer coisa que não seja do nosso poder, que é a vida desse ser, ou o ciclo de vida desse ser, um ser já senciente, no caso dos animais. E no caso das plantas nós sabemos muito bem que quando a gente tira o suficiente para o nosso alimento, quando a gente não degrada, quando a gente não defloresta, quando a gente não vai além do que a gente precisa, então nós não estamos tocando essa lei kármica, exatamente porque a nossa consciência ela está agindo dentro do discernimento, inclusive das próprias leis kármicas. Então uma coisa é coerente com a outra, uma coisa se conecta com a outra, e a gente tem falado disso desde o primeiro vídeo também. É importante que os nossos argumentos, as nossas reflexões, elas conversem todas entre si e elas sejam coerentes entre elas, o que a gente não está vendo para as pessoas
no caso das pessoas que têm defendido o sacrifício animal aí para fins religiosos e mesmo para fins de comilança, para satisfação aí dos prazeres do paladar. Mas vamos lá falar um pouquinho mais dessa generalização descabida, comparando a vida, né, de um animal com a vida de uma planta e uma vida humana, que ela não se faz de argumento e que ela mostra exatamente que por não ter argumentos sólidos, tudo que lhe resta é colocar outras pessoas e coisas em foco. Na verdade, ou seja, eu tiro o foco de mim, eu tiro o foco do sacrifício animal e eu ponho o foco no outro, e eu ponho o foco na questão do por que os outros fazem ou o que os outros fazem ou o que os outros deixam de fazer. Isso não é argumento válido. Outra coisa, os animais eles têm sistema nervoso, como eu citei agora há pouco. Eles sentem dor, eles sentem medo, eles entram em desespero e eles sofrem com tudo isso. Inclusive eles pressentem o momento da morte. As plantas, por outro lado, elas não têm sistema nervoso. Ponto. Eu não preciso falar mais nada sobre a questão das plantas. Mas vamos continuar por outro viés. Do mesmo modo que o animal que mata outro animal não incide nas leis kármicas, nós acabamos de citar isso aqui um pouquinho também, essa questão do discernimento que o animal não tem. Tem o mais importante aí que a gente precisa apreender, é que o animal ele faz o que é da natureza dele. Quando ele só mata quando ele precisa se alimentar, quando ele está com fome, e isso os animais carnívoros. Já o ser humano, que tem discernimento e incide nas leis kármicas, porque exatamente ele tem essa consciência já mais ou menos realizada, eles responderão sim pela morte do animal, porque isso não é da sua natureza, não é da natureza humana sacrificar um ser vivo, um animal, seja para fins religiosos ou mesmo para a sua alimentação. E aí, se não, essa questão da alimentação, quando estritamente necessário para manter a vida humana, nós já falamos disso, e nós vamos falar um pouquinho mais, de forma um pouco mais completa e mais profunda, dessa questão do ser humano utilizar a carne quando não tem outra fonte de alimentação para preservar a sua própria vida e a sua própria saúde, entre aspas. Então, é importante que nesse momento de evolução, de tomada de consciência, a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade, ela seja utilizada como um meio para nós alcançarmos a nossa própria humanidade, ou seja, fazer as coisas que é da nossa natureza humana. E continuar matando para comer animal, bicho, quando a gente precisou, lá nos primórdios das civilizações, em nossas primeiras reencarnações neste planeta, ainda na era primitiva, quando éramos inclusive espíritos muito mais endurecidos e muito menos conscientes, estava tudo certo, porque ali a gente não tocava lei. Hoje a gente não precisa mais se alimentar por meio da carne, muito menos fazer o sacrifício religioso para ter contato com os orixás, com o divino em nós, ou com o divino que está manifestado em tudo que a gente chama de natureza e nos movimentos aí cósmicos e universais. Então a gente precisa sim utilizar a nossa religião não como um fim em si, ser religioso só para ter uma religião, mas ser religioso para buscar a espiritualidade, para buscar compreender essas leis e agir mais conforme essas leis. Senão, não adianta a gente refutar tudo isso que a gente vem compreendendo até hoje, negar a lei kármica, negar o direito à vida de cada um ser, do bem viver de todos e querer uma boa vida. Isso é incongruente, isso é incoerente. Bem, enfim, os animais eles têm a alma e já estão em processo de aquisição dos princípios de consciência, de emoções, de sentimentos e inclusive de discernimento, entre aspas. Por quê? Nesse sentido mais instintivo. O animal ele começa a discernir de forma mais instintiva, porque o instinto ele diz respeito à natureza animal. As plantas, dentro do contexto assim, espírito-matéria, elas estão apenas movimentando os princípios mais elementares, em dormência ou em profunda latência. Elas não sentem e estão longe de acumularem os registros sencientes dos animais. Então, tudo que o animal sente, a planta ainda não é capaz de sentir. E por isso mesmo, nós podemos sim nos alimentar de plantas sem causar nenhum mal para a planta, nenhuma dor, nenhum sofrimento e sem incidirmos nas leis kármicas, inclusive. Vamos lá para encerrar esse recorte aqui. Quanto à comparação que eu fiz que a vida animal e humana não podem ser comparadas, aí a gente vai contextualizar um pouquinho mais para a gente não ficar entrando em generalizações assim descabidas, infundadas e até imaturas, em nosso ver. Bem, sim, a vida é vida e toda vida ela deve ser preservada e cuidada. Isso eu concordo, isso eu acho que todos nós concordamos. Mas tirar a vida, maltratar, não está em questão.
Do mesmo jeito, por exemplo, para a gente comparar essa importância das vidas aí que eu falei, do mesmo jeito que os animais ainda são utilizados para alguns serviços, cão-guia, infelizmente ainda existem carroças, entre outros exemplos, né, no arado, muitas vezes as pessoas ainda usam bois, apesar da tecnologia, tem pessoas que ainda precisam utilizar bois para o arado, enfim, várias coisas que nós utilizamos os animais para fazer determinadas atividades. Então eu queria deixar bem explícito o seguinte, coloque um ser humano fazendo essa atividade que esse animal está fazendo no lugar dele. Eu acho que já deu para entender o que eu estou querendo dizer, que a vida humana ela tem diferença sim da vida animal, exatamente pela capacidade, enquanto de sentir, de experienciar, dar um valor ou dar um significado a essa experiência. Os animais, eles fazem diversas atividades mais afetos à questão da natureza animal, e nós, apesar de estarmos dentro dessa linha, né, de sermos também um tipo de animal aí, nós, por termos mais consciência, ou seja, nós saímos daquele patamar limitado da ciência e hoje nós temos consciência e hoje nós desenvolvemos sentimentos, nós temos todo o acúmulo dessas experiências, damos significados completamente diferentes para cada uma dessas experiências e esses registros eles ficam na nossa alma e eles reverberam sim durante todas as reencarnações. Então são almas completamente diferentes. A planta ainda diria que não tem alma, né? Ali dorme, está em latência. No animal essa alma começa a despertar, começa a se movimentar, mas ainda não guarda essas questões, já o ser humano não. Todos os registros, cada experiência, cada significado que a gente dá, eles ficam guardados. Por isso mesmo não tem como a gente generalizar e falar, toda a vida é vida. Sim, perfeito, vamos cuidar, não vamos maltratar, não vamos fazer nada de errado. Mas isso não quer dizer que na hora que a gente tenha que decidir entre a vida de uma planta, a vida de um animal e a vida de um ser humano, por exemplo, que essas vidas vão ter o mesmo peso, o mesmo valor para cada um de nós. Bem, se tem uma vida humana e uma vida animal em perigo, mais uma vez, preserva-se a vida humana exatamente pela sua importância. Vamos ponderar as coisas e não vamos ficar fazendo essas generalizações descabidas e incoerentes. Eu acho que assim a gente encerra esse recorte aqui dessa questão da vida do animal, de poder comer, não poder comer uma planta, porque senão a gente vai estar tirando a vida de uma planta. Bem, tendo esse assunto por enterrado, vamos dar prosseguimento. Entremos então aqui no nosso quarto recorte. Esse quarto recorte, ele diz respeito àquelas pessoas que falam que os animais não têm direito à vida, ou seja, que esse não é um direito positivado, e que isso é invenção dos protetores e que os animais existem para nos servir, ou seja, que os animais existem para os caprichos humanos, para os interesses humanos e que eles não têm direito à vida, que isso não está escrito em lugar nenhum. Bem, vamos lá falar do nosso papel religioso. A gente vai tocar em muitos aspectos aqui da nossa própria espiritualidade, esse caminho de tocar o sagrado, de buscar o sagrado, de nos consagrar, de nos entregar ao sagrado, de ter orientação dos nossos guias, mentores, protetores, os espíritos superiores que nos acompanham, que nos guiam, que nos governam, inclusive, e também de ter acesso a esses orixás, o próprio despertar do nosso ori, né? Ou seja, o orixá que está em nós, a nossa divindade interior, enfim. Temos que tocar em todos esses aspectos, porque realmente algumas falas que estão sendo utilizadas para continuar defendendo o sacrifício animal, elas, em nosso ver, continuam tendo bastante incoerência. Então vamos lá, a gente está falando de direito à vida. Algumas pessoas estão falando que os animais não têm direito à vida e que eles foram criados para nos servir ao nosso bel prazer, para satisfazer os nossos caprichos, sejam eles quais forem, de paladar ou outros tantos como o da religiosidade. E aí eu te pergunto, seus direitos trabalhistas, eles já existiam ou você conquistou? Ou melhor, vamos falar de uma coisa ainda mais capciosa, uma coisa que talvez seja até mais importante para muitos que fazem da religião a própria profissão. O seu direito a vivenciar a sua religião hoje, seja ela qual for, mas aí de afrodescendência, porque a gente sabe que é onde está mais imbuída essa questão aí, né, incutida essa questão do sacrifício animal para fins religiosos. O seu direito de exercer a sua religião com respeito, com dignidade, ela já existia desde sempre ou você teve que lutar muito e ainda continua lutando hoje para poder não sofrer preconceito e discriminação em relação à sua religião? Eu tenho certeza que você vai responder que esses direitos você não tinha a dignidade de poder vivenciar a sua religiosidade, que isso foi alcançado com muita luta e que ainda hoje você luta
para ser respeitado, porque ainda assim, nós, sejamos umbandistas ou candomblecistas, somos bastante discriminados exatamente pela nossa fé. E digo mais, essa questão do sacrifício animal tem um grande peso nessa discriminação. Não é só isso, eu não estou falando que é só isso, mas ela tem um grande peso nessa discriminação que nós sofremos. Para quem faz, obviamente. Então, o que acontece? O que eu estou querendo dizer, trazer dentro desse recorte? Que nós, até hoje, ainda estamos tentando combater o preconceito e a discriminação da nossa religiosidade e tentando também esclarecer aquelas pessoas que, por foro íntimo, consideram a nossa religião inferior ou que agem com preconceito e discriminação em relação à nossa religião, em relação a você, meu irmão, em relação a você, minha irmã. Ou seja, você está na lida para se proteger, proteger os seus direitos, proteger os seus iguais, mas não concorda com a lida dos que tentam proteger a vida animal. Você quer o seu direito à sua fé, à sua crença, à sua religião, a ter respeito a tudo, mas quer tirar a única coisa que os animais têm baseado exatamente na sua fé, na sua crença e na sua religião. Isso é, no mínimo, um contraste, um contrassenso, é muito paradoxal. E eu acho que você tem que pensar assim, qual é a lógica de eu querer proteger todos os meus direitos, mas eu ser contra o único direito que o animal tem, que é de ter a própria vida, de não ser maltratado, de poder continuar a experienciar o seu ciclo evolutivo dentro do que Olodumaré e Olorum determinou para ele. Ou seja, o animal faz o que cabe ao animal fazer, e nós, seres humanos, devemos fazer o que cabe a nós fazermos, agir com consciência. É isso que nós somos chamados a fazer dentro, principalmente, do nosso aspecto espiritual e religioso. Ou será que dá para a gente continuar submetendo de forma absoluta, dogmática e inquestionável o direito à vida dos animais estritamente aos interesses ou caprichos humanos? Seja a religião humana ou seja os prazeres profanos e mundanos aí dessa comilança que nunca tem fim dos animais. O direito à vida ele está baseado no simples direito de viver ou no especismo. Quem vai decidir qual espécie pode viver e qual espécie não pode viver? Isso sem entrar nas questões culturais, porque nós sabemos que nas diferentes culturas a coisa se complica ainda mais. Porque em algumas culturas tais animais eles são sagrados, em outras culturas tais animais são comidos, em outras culturas nem se pode tocar em determinados animais. Enfim, e aí eu pergunto, será que se deixarmos cada religião ou crença que existe no mundo, para a gente ampliar a nossa visão além do nosso Brasil, que já é um país continental, se cada religião então começar a legislar ao Deus dará, diga-se de passagem, sobre determinadas coisas, sobre a vida dos animais, que tipo de caos a gente estará implantando na nossa sociedade e na nossa comunidade. Enfim, porque cada religião tem crenças completamente diferentes umas das outras e muitas vezes exóticas e até desumanas. E aí, como é que fica esse cenário? Já imaginou cada religião buscando proteger o seu direito de fé de forma inquestionável, sem olhar para o mundo, sem olhar para os seres, sem olhar para a vida, sem olhar para o outro, sem olhar para a natureza, sem cuidar da natureza, sendo que nós entendemos que uma das principais missões dos sacerdotes, dos religiosos e das pessoas espiritualizadas é exatamente essa sintonia, essa harmonização, essa pacificação com os semelhantes, sejam eles em nível de natureza, animais, ou sejam com outros seres humanos. E aí a gente já falou, na Índia não se come os bovinos, na China se come cachorro, se come cão, inclusive parece que acabou de ser proibido, né? A matança de cães aí para fins de comilança e por aí vai, ou seja, está havendo um movimento, está havendo uma evolução. A gente vai tomando consciência, a gente melhora a nossa capacidade de discernir, a gente sutiliza ainda mais essa capacidade e a gente vai mudando, sejam as nossas leis, como os nossos costumes e inclusive as nossas tradições, porque a tradição é algo dinâmico, a tradição ela tem que ser viva, ela tem que ser viva. A gente não tem que usar a tradição para continuar vivendo como os nossos antepassados viviam, a tradição é uma referência. Nós somos muito gratos porque chegamos aqui porque nós vivenciamos aquilo lá que nós chamamos hoje de tradição, mas naquela época. Hoje os tempos são outros. Então, o que eu quero dizer é que religiões ou crenças, elas não devem legislar.
e que os reais legisladores devem cuidar sim do primeiro direito pelo qual todos os outros podem se realizar, que é o direito à vida e o bem-estar, seja de um ser humano, seja de um animal, e também o próprio dever de não deflorestar, de não causar queimadas, de não comprometer todo um biossistema ali, toda uma parte da ecologia que inclusive é utilizada para o nosso bem-estar. E eu repito, nós religiosos, nós deveríamos ser os primeiros a levantar essa bandeira e agir nesse sentido, de proteger e cuidar da vida, da natureza, inclusive em nome dos nossos sagrados orixás. E mais uma vez, para os que dizem que os animais não têm direitos na legislação, um direito positivado, daí eu digo, é por isso mesmo que nós estamos aqui nesse canal Luz, Lei Divina Ser Luz, falando sobre isso, para que a vida dos animais seja respeitada e ele tenha direito em algum momento, de forma positivada, seja na Constituição Federal ou nas normas infraconstitucionais, a ter o direito de viver e depois viver bem, sem sofrimento causado por seres humanos por interesses personalistas, seja de crença, seja de costume, seja por capricho, ou seja simplesmente por desumanidade, como a gente está vendo acontecer muito nos dias de hoje. Lembre-se também de uma coisa muito importante, o seu direito de religião ele foi conquistado, ele não existia, e é isso que nós estamos tentando fazer, conquistar o direito dos animais à vida e ao bem viver. Os seus direitos trabalhistas foram conquistados, o seu direito e tantos outros direitos eles foram conquistados e ainda fazem parte de muita luta hoje em dia, que inclusive continua, perdure e ainda vai ser muito longa, exatamente por pessoas que não respeitam esses direitos ou pessoas que querem nos escravizar e fazer das nossas vidas o que eles bem entendem. Aí nós estamos falando, obviamente, dos grandes empresários e desses políticos que não têm compromisso nenhum com o povo, com a nação, com a comunidade, com a sociedade e tentam realmente criar um novo nível de escravização, e é isso que a gente luta contra também, porque todo movimento é um movimento político, inclusive o nosso movimento religioso de Umbanda, para que a gente então conquiste mais direito ou que não permita que eles tirem os direitos que nós já conquistamos. E se a gente for falar dessa questão, o direito à vida de um animal foi conquistado por ele, entre aspas, em nome de Olodumaré. Então quem somos nós para tirar esse direito do animal? E falando aí de outros deveres, né, seja da sociedade ou seja do Estado, tal de garantir a proteção de todos os que não podem defender-se por si mesmos, sejam seres humanos ou animais, porque nenhum direito positivado ele ultrapassa o direito natural. Ou seja, no nosso caso religioso, nós podemos inclusive dizer o direito à vida dada por Deus, Olodumaré, Olorum, e que só ele pode tirar a vida de um animal. A valorização do animal, pelo que a sua vida representa para ele mesmo e para o meio natural, e não a depender dos interesses do ser humano, aos caprichos do ser humano. Então, o animal tem que ter sua vida valorada pelo que a sua vida representa para ele, e não do que a vida do animal representa para outros seres ou para a humanidade em si, em termos de interesses personalistas. Também, por outro lado, nós não podemos dizer que a liberdade de crença e de consciência, que está positivada assim na Constituição Federal, que ela dá direito a se fazer o que quiser para os fins que se acharem convenientes ou oportunos. É exatamente aí onde está a nossa lida aqui para fazer valer o direito de vida dos animais, porque nós nos sentimos sim responsáveis, nós sentimos sim cuidadores desses seres em nome dos nossos sagrados orixás da Umbanda. E outra coisa, a Constituição ela não pode ser interpretada em um trecho isolado, descontextualizado, apartado de todo o seu restante. Mais além, se nós queremos que os direitos dos outros sejam limitados para um bem maior comum e inclusive para que os meus direitos possam ser respeitados e garantidos, a minha religião, a minha religiosidade, exatamente para que ninguém me discrimine ou se me discrimine seja criminalizado e sofra as penalidades da lei, então também eu não posso querer ter os meus direitos de forma absoluta e acima de tudo e de todos, sem nem mesmo poder ser questionado ou sem que esse meu direito absoluto seja revisto ou ponderado. E obviamente a gente está falando aqui no direito de sacrificar um animal, uma vida animal para fins religiosos. E mais uma vez, por que nós não vamos entrar na questão da matança para fim de comilança? Porque isso é muito grave, nós já deixamos claro nos vídeos anteriores, isso é muito mais grave do que o sacrifício para fins religiosos,
mas nós aqui, quando entramos no contexto da religião, da nossa espiritualidade, e esse nosso canal Luz, Lei Divina busca esse contexto religioso e espiritualidade, então nós não podemos descontextualizar. Mas mais para frente a gente vai falar também que nós estamos dispostos a fazer essa lida em nome dos animais de todas as formas e combater sim esse agronegócio que só pensa em lucrar, em ganhar dinheiro, inclusive sobre a vida de tantos bilhões e trilhões de animais com crueldade, com falta de cuidado, com desrespeito à vida e à própria natureza de forma geral. Bem, para a gente finalizar esse vídeo de hoje, do Papo Reto, sobre o sacrifício animal para fins religiosos, por que esse assunto volta de novo à tona, nós estamos percebendo, obviamente, por que esse assunto está sempre voltando. É importantíssimo e assim, bem oportuno a gente citar que aqui nós não estamos discutindo o positivismo, ou a legalidade do sacrifício de animais para fins religiosos. Isso não está em questão. E é inclusive triste a gente perceber que muitas pessoas ainda fazem o sacrifício animal porque se acham amparados direto ou indiretamente pela lei. Mas nós estamos discutindo aqui as bases, os fundamentos, a necessidade de continuar fazendo esse tipo de coisa, os argumentos, a questão da solidez desses argumentos, sobre os fins das leis espirituais, da nossa espiritualidade, da nossa religiosidade, e mais além do que espiritualidade e religiosidade, para quem não quiser entrar nesse aspecto específico aqui, apesar de que o nosso canal é para isso, mas o próprio aspecto da nossa humanidade, da gente fazer o que é da nossa natureza, que é cuidar, que é amar, que é proteger, e, enfim, ter tudo isso que a gente busca em nome dos nossos orixás sagrados, da nossa Umbanda como luz e lei divina. Então aquela questão é preservar a natureza, é estar em harmonia com todos os seres, com todas as vidas, cuidar dos que não podem se proteger por si mesmos, sejam humanos, sejam animais, enfim, de nós nos cuidarmos de forma o mais profunda possível. E a própria questão da nossa consciência humana e espiritual dentro de todo esse contexto e também do propósito, da missão, do objetivo principal da nossa religiosidade, que não é ser religioso por ser religioso, mas buscar a religiosidade, buscar a nossa espiritualidade para tomar consciência da nossa humanidade e caminharmos em direção à nossa própria divindade, ou seja, nos desmaterializarmos, nos espiritualizarmos, depender de cada vez menos de coisas materiais, ou que a gente as utilize, mas que não deixem essas coisas nos dominar. E nem utilizemos nomes de tradições, de costumes, de cultura, para nada que não seja hoje, em nossa sã consciência, incoerente, imoral, mesmo que seja de uma forma ou de outra legal, a depender da cultura, a depender inclusive da religiosidade que aquela pessoa professe. Bem, meus irmãos, para não ficar mais longo do que já está, vamos ter que continuar esse assunto, como nós falamos. É muito complexo, é muito amplo e requer sim, ponderações complexas e reflexões profundas. Por hoje é só. Fiquem bem, fiquem em paz. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de dar o joinha se estiver gostando. Isso torna o vídeo visível para outras pessoas. Compartilhe com seus amigos, familiares, com toda a família de Umbanda. E a quem for de interesse esse tipo de assunto, vamos juntos, a gente precisa sim propagar esses conhecimentos e a gente precisa mostrar para as pessoas que não conhecem a Umbanda do que se trata a Umbanda e quais são aí as nossas diretrizes, a nossa doutrina do bem viver, do respeito e a nossa consciência sobre a nossa religiosidade, sobre a nossa espiritualidade. Então, que todos possam ter aí uma vida plena, que por meio da sua vida, tudo mais, todos os seus direitos possam se concretizar. E também vamos aí lutar então pelos direitos de todos os seres que têm as suas vidas e que suas vidas só pertencem ao Lodumaré, ao Lorum, e só ele pode determinar o que será feito ou não dessa vida, e que nós precisamos respeitar e cuidar daqueles que não podem se proteger. Um abraço cheio de axé para vocês, paz e bem, e até o próximo vídeo do nosso Papo Reto. Até lá!